Nesse vídeo, a gente vai explorar um pouco mais sobre a superdotação e altas habilidades em crianças e adolescentes aqui no Brasil. São qualidades que precisam ser identificadas, pois nos tornam pessoas mais felizes, mais preparadas para a vida, com mais sucesso e reconhecimento. Por isso é importante a identificação precoce dessas características pelos professores, pelos pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, diretores, gestores da educação pública e privada. Eu acho que isso aí é extremamente importante para o sucesso de pessoas com superdotação e altas habilidades. Esse vídeo, tenho certeza, ele vai gerar novos insights, criar alertas em você, nos professores, nos pedagogos, nos pais, nos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Então eu peço que você me acompanhe até o final para a gente compartilhar um pouquinho mais de experiência e conhecimento. E muito longe de mim, eu não quero ter a verdade completa, muito pelo contrário. Aqui eu quero abrir um espaço de diálogo para que nós possamos entender o papel social e como identificar essas altas habilidades e superdotação, tanto em crianças quanto em adolescentes. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, eu preciso chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Dancas, editor do canal, sou psicólogo, sou psicopedagogo, tenho um curso de neurociência e nesse vídeo eu julgo ser um dos mais importantes que eu fiz nesse ano. Eu vou falar sim sobre a superdotação e altas habilidades para crianças e adolescentes, ou em crianças e adolescentes. É o que não se fala nas escolas, parece que existe um bloqueio nesse assunto, é algo ainda vestido de obscuridade, de mistério, mas eu posso dizer que é algo fácil de ser observado pelos profissionais competentes. Então, tanto os profissionais da rede pública quanto da rede privada podem sim identificar, dar destaque, entender qual é a criança, qual é o adolescente que já desponta essa alta habilidade, em um ramo da área humana da nossa vida, ou tem uma superdotação, com uma disciplina, com uma área de conhecimento. E assim, identificando, a gente pode levar essa criança, esse adolescente, a florescer na vida, tanto nos campos acadêmicos, quanto nos campos profissionais, na escolha de sua profissão, nas escolhas que elas, crianças e adolescentes, vão ter ao longo da sua vida. E ao falarmos de superdotação e de altas habilidades, estamos nos referindo àquelas pessoas, aqueles indivíduos que apresentam desenvolvimento intelectual, criativo, social ou artístico acima da média para a sua idade e para seu grupo social. Como vou chamar de alunos, tá? Eles frequentemente, esses alunos, essas crianças, esses adolescentes, frequentemente demonstram uma aprendizagem acelerada. Quer dizer que eles conseguem absorver conhecimentos com muito mais rapidez e facilidade. Geralmente são crianças, são adolescentes que possuem pensamento crítico aguçado, ou seja, possuem aquela capacidade rápida de analisar informações, formular questionamentos complexos. São pessoas com criatividade que despontam a efervescência, né? Demonstram originalidade. Essas pessoas têm a capacidade de inventar, criar ideias, têm aquela curiosidade acima da média, um desejo de explorar, investigar e conhecer. Esses são pontos extremamente importantes, tanto em altas habilidades e superdotação. A superdotação e as altas habilidades representam um conjunto de características presente em indivíduos, em pessoas. E aqui a gente está dando destaque para crianças e adolescentes. Claro que superdotação e altas habilidades também aparecem na fase adulta, mas geralmente isso vem da sua adolescência, isso vem da época em que a pessoa ainda era criança e talvez não tenha sido trabalhada de forma adequada. Então, retomando, tanto a superdotação quanto as altas habilidades é um conjunto de características em vários indivíduos que demonstram um desempenho significativamente acima da média em uma ou em diversas áreas do conhecimento humano. Pode ser na matemática,
Pode ser na língua portuguesa, pode ser na língua estrangeira, pode ser na física, na química, pode ser em esportes, pode ser nas artes, pode ser em música. E é para isso que os profissionais, como eu, psicólogo, devemos sempre estar atentos. Esses alunos, esses estudantes, essas crianças, esses adolescentes, possuem uma capacidade elevada de aprender e entender conceitos complexos com muita rapidez, demonstrando muita curiosidade sobre determinado tema. Geralmente isso vem junto com uma memória excepcional e uma criatividade muito aguçada, sem falar dos critérios de inteligência, tanto no fator geral, fator geral, quanto nas inteligências específicas. Identificar, nutrir essas habilidades, eu acredito mesmo que é dever do professor, que é dever do psicólogo, que é dever do pedagogo, que é dever dos profissionais que estão diretamente ligados a esses indivíduos, a essas crianças, a esses adolescentes. Mas também sei que hoje no Brasil isso é um desafio enorme, pois exige um olhar atento, um olhar multidisciplinar, uma abordagem pedagógica totalmente diferenciada do nosso dia a dia. A primeira etapa, talvez a mais crucial, é a identificação precisa desses estudantes, da criança e do adolescente. Isso pode ser feito por vários métodos, vários processos de avaliações psicopedagógicas, e aí eu coloco também as avaliações psicológicas, testes padronizados de inteligência, testes de criatividade, além, claro, e eu acho que é fundamental, a observação do professor em cima de seu aluno, no ambiente escolar, no ambiente de sala de aula, no ambiente onde essa criança, esse adolescente, esteja interagindo com outras pessoas. E a colaboração entre professores, psicólogos, psicopedagogos, todo esse scouting, todos esses profissionais da educação e também, gente, e também da família é essencial para garantir um diagnóstico preciso e um acompanhamento adequado até a adolescência, até essa criança, esse adolescente entrar na sua vida adulta. Aí tem um ponto que se destaca. Será que todos têm superdotação e altas habilidades? Não, não é assim. E isso aí não tem problema nenhum. Qualquer pessoa que não tenha superdotação ou altas habilidades também pode se dar muito bem na vida, normal. Se eu não tenho essas habilidades, se eu não tenho essa superdotação inerente à minha formação, à minha genética, a minha história de vida, eu posso conseguir tudo isso ou até mais com um esforço, com os estudos, com a dedicação. Mas a ocorrência de altas habilidades e superdotação na população brasileira vai variar muito dependendo dos critérios e métodos de identificação. Mas os estudos demonstram que é uma estimativa geralmente aceita, isso no mundo inteiro, isso vai identificar o Brasil dentro dessa estimativa, que aproximadamente cerca de 2 a 3% da população ou possui altas habilidades ou possui superdotação. Eu sei que parece pouco, mas preste atenção, preste muita atenção no que eu vou falar. É um ponto de destaque. E se seu filho, seu tutor, seu parente, seu amigo tiver essa condição e não for detectado na infância e na adolescência, consegue ver como essa pessoa vai ficar limitada nas suas potencialidades? Isso pode ter acontecido comigo lá no passado, eu não sei. Ninguém me observou, eu estudei em rede pública, eu não tive nenhum esse tipo de observação, ou se tive, ou se teve isso na minha escola, na época que eu estava no ensino fundamental, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio eu não teve certeza disso, então pode ser que eu tenha perdido alguma coisa. Mas, claro, eu me dediquei, me esforcei, fui atrás das minhas necessidades, dos meus desejos, dos meus sonhos. Mas se isso foi identificado numa criança ou num adolescente, o caminho vai ser muito mais facilitado. Então eu digo, isso pode ter acontecido comigo, ninguém identificou. Isso pode ter acontecido com você que está me ouvindo. Pode estar acontecendo com seu filho, com seu sobrinho, com um amigo. Então, identificar essas qualidades em crianças e jovens, eu acho que é um ponto fundamental para a gente mudar, para a gente romper um processo educacional que hoje está meio falido no Brasil. Evidentemente que
essas pessoas, esses estudantes, esses alunos, recebendo a atenção adequada, com certeza vão estar em pleno desenvolvimento de suas capacidades. Uma vez identificados, é fundamental que os programas educacionais, tanto da rede pública quanto da rede privada, consigam oferecer processos ou mesmo programas aprimorados que estimulem o potencial desses estudantes. Aqui, a personalização do ensino se torna imperativa e necessária. Então a gente deve implementar estratégias com o enriquecimento curricular que proporcione as oportunidades necessárias de aprendizagem acima da média, aprendizagem mais profundas e complexas dentro do currículo padrão. Outra estratégia que a rede pública ou que a rede privada pode utilizar é a aceleração, permitindo que esses alunos, essas crianças, esses adolescentes avancem mais rapidamente em áreas onde demonstram essa aptidão, essa qualidade na área de conhecimento humano. E aqui eu estou falando de superdotação, altas habilidades. Será que existe diferença entre elas? Sim, existem diferenças pequenas, sutis, mas os termos utilizados, superdotação e altas habilidades, embora muitas vezes sejam utilizados de forma comum ou intercambiável, eles têm significados diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de superdotação, a gente está falando a um nível globalmente elevado de capacidade intelectual e desempenho em várias áreas do saber, em várias áreas do conhecimento humano, incluindo habilidades acadêmicas, habilidades artísticas, criatividades e principalmente liderança. Já as altas habilidades, elas estão relacionadas a uma área mais contida, uma capacidade excepcional, uma capacidade ímpar de se destacar em uma área de conhecimento. Por exemplo, eu posso ter altas habilidades em matemática, posso ter altas habilidades em música, artes, posso ser um grande esportista, ter habilidade interpessoal, ser um bom orador, ser um bom político no futuro. Então, observe que se a gente pudesse falar de uma forma geral, as altas habilidades, elas estão contidas dentro da superdotação. É como se a superdotação fosse um caso excepcional em diversas áreas. Já as altas habilidades é em uma área específica. Evidentemente que isso precisa ser detectado pelos profissionais da área de educação. Outra pergunta, talvez, que você queira fazer para mim como psicólogo é se existem testes, se existem procedimentos para identificar altas habilidades ou a superdotação em crianças e adolescentes. Eu vou falar que sim, evidentemente, nós podemos utilizar testes oficiais da psicologia para iniciar a identificação de crianças e adolescentes com superdotação e altas habilidades. Esses testes são ferramentas super valiosas, super científicas, que ajudam a entender as capacidades intelectuais, criativas e emocionais, tanto de crianças quanto de adolescentes. No entanto, deixa eu falar, é importante que esses testes sejam aplicados por profissionais qualificados, por profissionais que tenham o domínio, não só do uso do instrumento profissional, mas também tenham o domínio da psicopedagogia, da pedagogia, que pelo menos tenha, aí é a minha visão, que tenha experiência em sala de aula, porque aí você consegue ter um diagnóstico precoce e muito mais preciso. Testes que a gente pode utilizar, eu gosto muito de utilizar, eu faço esse tipo de programa, mas eu trabalho com adultos para identificar altas habilidades, superdotação e aprendizagem acelerada. Eu gosto muito da aplicação de testes de inteligência verbal, inteligência não verbal, capacidade, velocidade de processamento. Eu gosto muito dos testes de atenção concentrada, atenção difusa, atenção alternada. Também os testes de memória. Pelo menos eu vou ter, né, quando a gente aplica esses testes, o profissional vai ter os indícios, né, quais são as características, quais são os pontos que se destacam, porque esses testes, eles não vão apresentar um número, muito pelo contrário, mas eles vão apresentar faixas. Por exemplo, acima da média, muito acima da média, na média, abaixo da média. E isso aí, juntando com a observação do profissional, vai trazer a identificação precoce. É muito legal falar então com o profissional para descobrir se aquela criança, se aquele adolescente
tem uma alta habilidade em um campo específico do conhecimento, ou uma pessoa superdotada, com superdotação em diversos conhecimentos da nossa humanidade. Bem, gente, eu queria saber de você. Já tinha ouvido falar desses termos de altas habilidades e superdotação? Você já teve acesso a essas ferramentas de investigação da psicologia, da psicopedagogia, em identificar, tanto em crianças quanto em adolescentes, as habilidades, as altas habilidades e superdotação? Coloca aqui nos comentários, tenho certeza de que nossa comunidade vai interagir com o que você colocar aqui embaixo. Esse é meu trabalho aqui no YouTube. Vou pedir para você deixar aquele like esperto. Faça esse vídeo circular, porque eu tenho certeza que se ele chegar na pessoa certa, talvez a gente consiga identificar em uma criança e um adolescente uma alta habilidade, uma superdotação e quiçá o Brasil então venha ter seu primeiro prêmio Nobel. Gente, eu vou deixar esse botão se você não é inscrito no canal. Clica nesse botão, se inscreva, ativa o sininho para receber novos vídeos, novas notificações. E ao lado eu vou deixar 2 outros vídeos. Um deles deve fazer sentido para você. Clica, isso já nos ajuda a crescer. Até o próximo vídeo e valeu. Espero que tenha gostado, viu?